Essa empresa anunciou um programa de dividendos mensais para 2026 e está chamando a atenção de bancos e investidores depois da sua divulgação de parceria com a Kinea para a criação de um fundo de investimento imobiliário. Meu nome é Gabriel, você está no Vamos Falar de Ações e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Allos. Vale reforçar que o conteúdo do canal tem fins educativos e informativos e não há intenção de recomendação de compra ou venda de ativos. Faça seus estudos e, quando necessário, procure um profissional do mercado. A Allos é uma empresa que em 2026 subiu até o momento 16,08%, o que é um pouco menor quando nós comparamos com o Ibovespa, que atingiu 198 mil pontos, subindo 23,34% apenas nesse ano. Mas como eu sempre digo, o que está por trás do ticker de uma ação é a empresa, é a operação. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos simplificar os resultados da Allos, nós vamos entender da onde ela ganha dinheiro, para onde vai a sua receita e vamos falar consequentemente dessa nova política de proventos que a Allos divulgou. A Allos é uma empresa com 50 anos de experiência, mas que passou a agir pela marca Allos a partir de 2023 através de uma fusão entre a Allianz Sonai e a BR Malls, só em 2023. Mas então as duas empresas possuem históricos de experiência separados desde de aproximadamente da época de 1970, onde a Allianz inaugurou o primeiro shopping no Nordeste, lá em 1975, o shopping da Bahia. Paralelamente, a BR Malls também trilhava o seu caminho desde 1970, com a inauguração do Conjunto Nacional Brasília, surgindo em 2006 a BR Malls a partir dessa compra pela GP Investimentos. Então, com essa junção de experiência entre a Allianz e a BR Malls, surgiu em 2023 a Allos, a marca que nós conhecemos hoje e iremos abordar hoje. Um fato muito importante que eu gosto de mostrar é a composição acionária, para saber quem são os acionistas mais relevantes da companhia. No caso, nós temos um fundo de previdência do Canadá, esse CPPIB, com 9% do capital da companhia. Ele já chegou a deter mais do capital da empresa, só que ele reduziu a sua participação. Depois nós temos a Sonai Sierra, com 5,3%, Renato Rick, com 3,6%, o Grupo Alexandre Otto, com 3,4%, Guepardo Investimentos, com 5,4%, SPX Gestão e também ações em tesouraria, sendo o restante em free float no mercado. Falando agora exclusivamente dos números da Allos, entendendo o porte dessa empresa, a Allos possui 51 shoppings, sendo 45 shoppings próprios, com mais de 48 bilhões de vendas totais e mais de 13 mil lojas. Em 2025, a companhia reportou uma receita líquida de 2,8 bilhões de reais, um crescimento de 7% frente a 2024, com uma margem de operação de 2,5 bilhões de reais, um crescimento de 5,9%. O EBITDA da empresa é 2,1 bilhões, 7,5% de crescimento, e o FFO 1,3 bilhões, mais 2,8% frente a 2024. E o que é o FFO? FFO significa fundos da operação, fundos recebidos da operação. Então, Funds from Operation. No caso, para empresas do setor de administração de shoppings e até mesmo de fundos de investimento imobiliário, nós utilizamos, ao invés do lucro líquido, é muito comum utilizar o FFO para entender melhor um pouco da realidade da empresa. Então, esse cálculo do FFO ele é feito um pouquinho diferente. Nós utilizamos o lucro líquido e somamos a depreciação e a amortização, então lucro líquido mais depreciação e amortização, e nós tiramos o ganho de capital na venda de imóvel, e então nós conseguimos esse indicador que é o FFO, que no caso da Allos, para fins de entendimento melhor da empresa, será substituído o lucro líquido por ele. E olhando aqui, você pode entender um pouco da relevância que ela mantém junto com grandes marcas do varejo, como a Track and Field, a Renner, a Vivara, a Centauro. Aqui você pode observar a porcentagem da Allos no grupo, tanto na participação de lojas como na participação de vendas, e também você pode acompanhar a porcentagem do grupo na Allos, quando a gente fala em porcentagem de aluguel, para entender um pouco melhor a diversificação da receita da Allos. Falando de diversificação de receita, olha só como que é composta a receita líquida dessa empresa. Então, 70,7% da sua receita veio através da receita de locação. Bom, a Allos, então, ela possui shoppings próprios, ela faz a gestão desses shoppings e cobra um aluguel das lojas que abrem dentro desses shoppings.
Então, mais de 2/3 da receita da Allos vem dessas locações. 16,4% também vem de resultado de estacionamento, colaborando então para o crescimento da receita. Estacionamento é uma outra forma então que entra dinheiro para a companhia. Através também da prestação de serviços com 11,1% e as demais receitas são bem pequenas quando a gente olha a diversificação. A maior parte mesmo está concentrada na locação da Allos. E olhando os principais indicadores da empresa, nós vemos então a receita líquida de 798 milhões de reais com uma margem operacional de 94,4%. O EBITDA ajustado da empresa é de 77,6%, com mais de 619 milhões de reais. E o lucro líquido da empresa é de 252 milhões de reais. Lembrando que a empresa costuma usar bastante o Funds from Operation aqui, que tem uma margem de 54,6%. Isso acontece para a empresa, ela faz isso para ajustar as despesas de venda de imóveis, de depreciação e amortização. No entanto, mesmo que a gente usasse o lucro líquido da empresa, nós teríamos 252 milhões de reais, uma margem de 31,6%. Mas perceba então que quando você olha o FFO, a margem quase dobra, né? Vai para 54,6%. Uma coisa interessante de alinhar com a política de proventos da Allos que eu vou trazer logo é falar sobre o endividamento da companhia e sua estratégia de capital. Então aqui nós podemos ter algumas informações importantes. O custo médio da dívida da Allos foi de 15,2%. Isso no quarto trimestre de 2025. Isso que acontece principalmente por conta que a maior parte, quase a totalidade da dívida da empresa está atrelada à CDI. Então, um aumento da taxa de juros, como a gente está passando uma taxa de juros muito alta, acontece que a dívida da empresa fica maior. No caso, é uma taxa de CDI mais 0,7% aproximadamente. Quando a gente olha então no quarto trimestre de 2025, a relação dívida líquida sobre EBITDA da empresa de 1,7 vezes. E como que é composta essa dívida para a gente entender a saúde da empresa? Na composição de dívida no curto prazo, temos 325 milhões de reais. O que dá uma dívida bruta de 328 milhões aproximadamente, só que a empresa possui 2,4 bilhões em caixas e aplicações financeiras, o que dá uma dívida líquida negativa no curto prazo de 2 bilhões negativos. Então, ou seja, ela possui caixa suficiente para cobrir as suas dívidas de curto prazo. No entanto, a maior parte da dívida da empresa está no longo prazo, 5,5 bilhões de reais no longo prazo, o que daria uma dívida bruta de longo prazo, uma dívida líquida de longo prazo, na verdade, de 5,5 bilhões. Por quê? Porque a dívida está concentrada no longo prazo, enquanto a companhia possui bastante caixa e disponibilidades através das aplicações financeiras. É por isso que a dívida líquida no curto prazo é negativa e no longo prazo é positiva. Mas olhando o endividamento total da companhia, temos uma dívida líquida de 3,5 bilhões de reais aproximadamente. Para a gente entender como que o CDI e a alta taxa de juros pode impactar a dívida da Allos, olha só, olhando aqui no quarto trimestre de 2025, 98,3% da dívida da Allos está atrelada à CDI, 1,7% está atrelado a alguns outros indicadores, podendo ser pré-fixado ou inflação. No quarto trimestre de 2024, ou seja, mais de um ano atrás, a situação era bem parecida. Quase 90% da dívida estava atrelada ao CDI, no entanto, tinha ainda uma porcentagem em pré-fixado. Hoje, a maior parte está em CDI. A companhia possui 2,5 bilhões de reais em caixa, sendo que a maior amortização da empresa vai acontecer ali para depois de 2028. Quando a gente olha para 2026, a amortização de principal e para 2027, ela é baixa frente ao saldo de caixa da empresa. As maiores amortizações estão para 2028 para frente. Agora vamos falar um pouco da política de dividendo da Allos. Então, se você investe na empresa ou está acompanhando ela, você vê que a empresa está pagando entre 28 e 30 centavos todos os meses. Por que isso acontece? Isso vem do fato relevante anunciado em 12 de novembro de 2025, onde, através das novas projeções gerenciais, a companhia anunciou que pretendia distribuir dividendos ou juros sobre capital de forma mensal aos acionistas durante todo o ano de 2026. Percebe que ela fez essa estimativa para 2026, então nós não sabemos se isso ocorrerá em 2027, 2028 e para frente. Então essa estimativa envolvia aí mais ou menos
29 centavos, é a média ali do que foi anunciado, até que ela busque um nível de eficiente de alavancagem de 2 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Ou seja, a companhia entende que ela é saudável operar a 2 vezes a dívida líquida EBITDA. Hoje esse indicador está em 1,7 vezes dívida líquida EBITDA. Então, caso a companhia mantenha esse indicador controlado, ela entende que ela consegue fazer o pagamento desse dividendo. Caso então ela chegue nesse target dela de 2 vezes dívida líquida EBITDA, nós precisamos acompanhar para ver se ela vai fazer alguma mudança na sua política de proventos. Se eu fosse considerar o valor bruto médio dessa política de proventos, eu teria 29 centavos por ação. Hoje, uma ação da Allos é negociada a R$ 33,30. Então, se eu pegar 29 centavos e dividir por 33,3, nós temos aí um dividendo bruto mensal de aproximadamente 0,87%. Se eu anualizar ele, simplesmente multiplicar por 12, nós teríamos 10,45% de forma bruta, mas pode ser que a empresa pague de JCP. E para fechar com a notícia, comecei o vídeo falando um pouco dessa celebração do memorando ali para a constituição de um fundo de investimento imobiliário em parceria com a Quineia Investimentos, que é uma gestora e muita gente conhece, já ouviu falar da Quineia. Então a Allos, ela cederá alguns ativos do seu portfólio para esse fundo de investimento, em que ela mesma vai deter ali aproximadamente 24% das cotas desse fundo. Os fundos aqui estão citados, então nós temos esse shopping em Caxias, Bangu, enfim, tem todos os nomes aí se você quiser olhar com calma. E esse volume de captação está em por volta de 789 a 2 bilhões de reais. E se você quiser ver um resumo do resultado da Allos, como também os fatos relevantes, é só entrar no nosso grupo do Telegram, que lá tem tudo resumido para você ler com calma. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, participa do nosso grupo do Telegram, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!